Fala pessoal, aqui é o Romani e nesse vídeo vamos aprender sobre hipnose transformacional, o conceito de hipnose transformacional e como nós criamos a nossa realidade, como as nossas crenças são formadas e como ressignificar essas crenças, como transformar a nossa realidade utilizando dos conceitos da hipnose transformacional. E nesse vídeo vou apresentar para vocês o ciclo da hipnose transformacional. Esse ciclo aqui, forma pela qual nós passamos a enxergar o mundo e a explicação da forma como nós criamos as nossas crenças e, consequentemente, a nossa realidade, através da nossa comunicação. Como assim, Romani? A hipnose transformacional, a definição da hipnose transformacional é a utilização da comunicação para alterar a realidade. Como assim? Explica isso na prática. Comunicação para alterar a realidade. Vou dar um exemplo prático no dia a dia. Se você tem um pensamento de tristeza, automaticamente você cria uma realidade congruente ao seu pensamento de tristeza. E o seu pensamento tem a ver com a sua comunicação interna. Comunicação não é o que só você verbaliza. Se você verbaliza palavras de ódio para alguém, o que acontece? Você tem uma comunicação de ódio. Isso gera uma realidade congruente ao ódio. Se você também, por exemplo, está de pijamas, você tem uma comunicação através do seu não verbal, que está comunicando algo, criando uma realidade congruente àquilo que você está comunicando. Ou se o seu ambiente está uma bagunça, você está comunicando um ambiente de bagunça. Se o seu ambiente está organizado, você está comunicando organização. Tudo comunica. Até se eu tivesse ou não estivesse gravando esse vídeo, eu estava comunicando com você alguma coisa, mesmo se eu não aparecer em algum ambiente. A gente sempre está comunicando o tempo todo. Se eu estivesse em silêncio durante o vídeo, eu estaria me comunicando. Então, comunicação tem esses 4 pilares na comunicação da hipnose transformacional. A comunicação verbal, que é aquilo que eu falo, aquilo que eu verbalizo, o meu tom de voz, a cor da minha voz, a forma que eu me comunico falando verbalmente ou me expressando através de sons, comunicando verbalmente. E tem a comunicação não verbal, talvez seja até mais importante do que a comunicação verbal, que aquilo que eu faço, aquilo que eu me comunico, seja através de ações, seja através de comportamentos, seja através dos meus movimentos, da roupa que eu estou vestindo, eu estou me comunicando através da roupa que eu estou vestindo. Inclusive tem uma pesquisa interessante do Albert Mehrabian que mostra a comunicação que é só 7% que a gente fala. Os outros estão entre o tom de voz, aquilo que a cor da minha voz, o volume da minha voz, a forma, por exemplo, se eu digo eu te amo, eu te amo, são totalmente duas coisas diferentes. Ou se eu digo, eu não sei por que as pessoas não gostam de mim, e por aí vai. O jeito que eu estou falando, às vezes, é mais importante até do que eu estou falando. Isso tem a ver com o verbal. Mas tem o não verbal também, que não tem só a ver com o jeito, com a textura, com a cor da minha voz, com a forma como eu me comunico, mas também com o que eu estou vestindo na hora que eu estou falando, os gestos que eu estou fazendo quando eu me comunico, ou mesmo se eu não estou falando, o meu olhar, a forma como eu entro em um ambiente está comunicando também não verbalmente. E os meus pensamentos, o meu ambiente interno, isso também é comunicação. E não só os pensamentos, o ambiente interno, mas o ambiente externo, aquilo que está comunicando para mim, criando a minha realidade através das influências que eu recebo, isso também é comunicação. Sabe por quê? Porque sempre que alguém fala, parte da comunicação é de quem está ouvindo a pessoa que está falando, e não só falando. Se você tem a comunicação não verbal, parte daquele tipo de comunicação é de quem está recebendo essa comunicação também não verbal através do ambiente. Então, através da comunicação, nós criamos um estado. O estado cria os nossos sentimentos, criam as nossas emoções, criam um estado, seja um estado de amor, seja um estado de raiva, seja um estado de tristeza, seja um estado de depressão, seja um estado de euforia, de felicidade. E esse estado, inevitavelmente, começa a formar as nossas crenças. E crenças, o que é crenças, Romani? Crenças não tem a ver só com algo religioso, não. Crenças têm a ver com o que eu acredito sobre mim, sobre a vida, sobre os outros, sobre tudo, sobre como eu enxergo a vida. Entenda crenças como sendo um óculos pelo qual, uma lente pela qual você passa a enxergar o mundo. Se eu coloco um óculos, uma lente no meu mundo que diz pra mim que nenhuma mulher presta, eu começo a enxergar só mulheres que não prestam e começo a justificar o mundo inteiro para provar que nenhuma mulher presta. Ou se eu acredito que nenhum homem presta, ou se eu acredito que ganhar dinheiro é desonesto. Se eu tenho essa lente a nível subconsciente, eu começo a achar que quem ganha dinheiro é porque é desonesto. Eu posso utilizar dinheiro para poder construir hospitais, eu posso utilizar dinheiro para cuidar mais de mim, para transformar o mundo em um lugar melhor. Ela é só uma ferramenta. Então, como eu estou enxergando o mundo? Não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com você pessoalmente. Se eu enxergo o mundo dizendo para mim que eu sou tímido, esse é o meu óculos, eu me comporto de
maneira tímida, eu vejo eu tímido no ambiente. Ou se eu coloco esse óculos acreditando que andar de avião é perigoso, eu começo a ter medo de andar de avião. Esse óculos aqui, essas crenças, são o que começam a construir a nossa realidade. E o interessante é que o nosso estado altera essas lentes pelas quais a gente começa a enxergar o mundo, alterando assim as nossas crenças, o que nós acreditamos. E as nossas crenças geram os nossos comportamentos. Se eu acredito ser tímido, o que eu vou fazer? Vou fazer coisas que pessoas tímidas fazem. Se eu acredito falar bem em público, o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar bem em público, porque isso é uma crença, algo que eu vejo em mim, algo que eu vejo no mundo, algo que para mim acaba se tornando uma realidade. Se eu vejo, eu começo a enxergar a realidade assim, ou seja, minha crença gera o meu comportamento, a forma como eu me comporto. E a partir da forma como eu me comporto, eu começo a ter um certo tipo de resultado. Se eu me comporto me expressando muito bem porque eu acredito falar bem, as chances são que eu vou ter um resultado congruente a isso. Ou se eu me comporto de maneira travada e tímida na hora de falar em público, as chances são que eu vou ter um resultado congruente a isso. E o meu resultado acaba reforçando ainda mais a minha crença. Todos nós criamos e co-criamos a realidade o tempo todo. O que é real, Romani? Real é a sua subjetividade. Ou seja, aqui o tempo todo, através das minhas crenças, meus comportamentos, os resultados que eu gero, eu crio uma realidade. Essa realidade passa para mim ser a única verdade. É como se fosse a minha verdade absoluta, através das minhas crenças, a ótica pela qual eu enxergo o mundo. Isso também, olha que interessante, porque as minhas crenças automaticamente, mais uma vez, começam a influenciar na minha comunicação. E minha comunicação, que foi influenciada pelas minhas crenças, começam a gerar o meu estado começa a reforçar minhas crenças, que geram o meu comportamento. E esse ciclo da hipnose transformacional tem a ver com criação da realidade, tem a ver principalmente com comunicação, estado, crenças, comportamento, resultado para criar essa realidade. E como que eu faço então, Romani, para poder alterar as minhas crenças? É muito simples e muito poderoso. É preciso mudar a comunicação. Se aqui eu começo a me comunicar não verbalmente, eu começo a me comunicar verbalmente, eu começo a ter pensamentos mais assertivos, eu começo a ter um ambiente mais assertivo, as chances são que inevitavelmente o meu estado muda e isso gera um ciclo inteiro de crenças que mudam, que comportamentos que mudam, resultado que mudam, que reforça crenças e que volta ali na comunicação. A forma talvez mais simples e mais poderosa seja mudar a comunicação. E comunicação, lembra, não é o que eu tô falando só. É um verbal, não verbal, o interno, o externo. E também outra forma interessante pode ser mudando o comportamento. A questão, o desafio na hora de mudar comportamento é que para mudança de comportamento a gente precisa de força de vontade. Às vezes a força de vontade acaba. Agora, com a hipnose transformacional, é possível acessar a mente subconsciente e fazer a reestruturação a nível subconsciente para a comunicação interna começar a ser alterada, a comunicação externa ser absorvida de outra forma através da mudança de suas crenças aqui, através dessa ótica pela qual você passa a enxergar o mundo e o seu verbal e o seu não verbal começam a mudar, automaticamente reconfigurando a sua comunicação interna. E mudando essa comunicação interna, fazendo técnicas, utilizando técnicas que acessam o subconsciente, automaticamente o seu estado começa a mudar. Seu estado mudou, você gera todo aquele loop de novo e o comportamento muda sem necessitar de tanta força de vontade como seria necessário se o trabalho fosse feito só na mente consciente e sem alterar a comunicação primeiro. Então imagina isso, uma pessoa deseja perder peso. Se ela deseja perder peso, o que precisa ser feito na maioria das vezes é óbvio. Ela sabe que ela pode comer menos, fazer atividade física, mas porque muitas vezes ainda assim é desafiador. Porque a comunicação interna dessa pessoa é diferente. Imagina isso, uma pessoa que está obesa, quando ela olha para um pudim, qual a cara que ela faz? E se ela gosta de pudim? Como o não verbal dela se comunica com o pudim? Quais os pensamentos ela tem? Qual a comunicação interna que ela tem quando ela vê esse pudim? E qual a comunicação externa? O pudim na frente dela. E qual também aqui o verbal? O que ela fala? Nossa, que vontade de comer um pudim. Então essa comunicação gera um estado. O estado ali de ter prazer de comer o pudim, logo isso gera uma crença. Pudim é muito gostoso, eu quero comer esse pudim, eu sou obeso mesmo, eu gosto de pudim. Gera um comportamento. O comportamento vai lá e come o pudim, tem um resultado, se vê comendo pudim, gera uma crença de que ele é gordo e gosta de pudim, vai comer pudim e a comunicação
começa a se repetir. Agora, quando entra com exercícios de hipnose transformacional a nível subconsciente, é possível alterar a comunicação, e alterando a comunicação a nível subconsciente, essa pessoa passa a olhar para o pudim de forma diferente. Essa pessoa passa a se comunicar não verbalmente, através dos pensamentos, e isso muda o estado e gera todo aquele ciclo. E isso não se limita só ao pudim, isso vale para qualquer área da vida. Por exemplo, pega uma pessoa que é fumante e um não fumante. Como que o fumante olha para o cigarro? Como que o não fumante olha e se comunica com o cigarro? Então, você troca só a mentalidade dos dois, você automaticamente troca o resultado. Se você troca só as crenças, a ótica pela qual essa pessoa enxerga o cigarro, você troca automaticamente o resultado. Você altera a realidade. E a forma mais poderosa de fazer isso está aqui, ó, alterando comunicação interna, alterando a comunicação verbal, não verbal, externa. Aqui automaticamente você vai ver que os comportamentos vão ter também estratégias para desenvolver esses comportamentos mais efetivos, identificar quais são os gatilhos que levam a fumar, quais são os gatilhos que levam a comer o pudim, quais são os gatilhos que levam à autossabotagem, mas mais do que só identificar esses gatilhos, é reconfigurar e ressignificar eles usando a comunicação a nível subconsciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse ciclo da hipnose transformacional, tenham ficado mais claro como a gente cria as nossas crenças, como a gente cria a nossa realidade e a importância de cuidar da comunicação que gera estado, como as nossas crenças funcionam, a ótica pela qual a gente enxerga o mundo e o quanto isso tem impacto em todas as áreas da nossa vida, e principalmente as crenças limitantes, que são aquelas que estão te atrapalhando a chegar em determinado objetivo. Olha para todas as áreas da sua vida e vê quais áreas da sua vida você está enfrentando mais problemas. Se é o relacionamento, se é a vida financeira, se é a vida espiritual, se é o lado pessoal, onde você está vendo mais problemas é porque provavelmente você está com a crença ajustada para mais problemas. Se você mudar essa crença aqui, fazer a reestruturação dela nessa área, automaticamente o comportamento muda, o resultado muda, a comunicação muda e gera esse loop aqui infinito para a criação da sua realidade. E nós criamos a realidade o tempo todo. E para transformar o mundo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformarmos a nós mesmos, porque quando nós nos transformamos, a realidade muda e automaticamente a gente começa a ser luz e iluminar o caminho dos demais. Uma vez me perguntaram: Romano, se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo, o que você mudaria? E a minha resposta foi eu, porque eu acredito que se eu me transformo, automaticamente eu começo a inspirar mais pessoas a se transformarem, automaticamente o mundo pode se tornar um lugar melhor, porque a minha realidade mudou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou aqui do ciclo da hipnose transformacional, de entender como as crenças funcionam, a comunicação, a importância da comunicação, a importância também de ter comportamentos assertivos com o resultado que você deseja e como os nossos resultados acabam influenciando diretamente também nas nossas crenças, se inscreva aqui no canal, marque o sininho para receber as notificações, deixa o gostei aqui no vídeo e vamos juntos transformar o mundo em um lugar melhor, nos transformando. Grande abraço, valeu!